Olá, pessoal! Estamos em mais um podcast do MNE. Eu sou a Raíssa Rótolo, eu sou Head de Engajamento no Mulheres no E-Commerce e Product Manager no PicPay. Hoje a gente está aqui com a Daniela Emídio. Ela é desenvolvedora de software na Adyen e ela vai tentar desmistificar aqui um pouquinho sobre a programação, né? Que às vezes é um assunto intocável e o pessoal fica distante. A gente está super feliz de ter você aqui, Dani, e seja bem-vinda! Muito obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui. Estamos aqui entre duas mulheres, né, que trabalham na área de TI, trabalham com tecnologia, mas a gente sabe que a realidade não é tão assim para as mulheres, né? A gente não tem tantas mulheres assim, né? A presença das mulheres na área de TI representa 31,7% dos cargos. E mesmo com o crescimento da nossa presença nesse segmento, ainda tem muitos empecilhos para quem quer começar a carreira em tecnologia, em programação. E aí, quando a gente olha para as organizações, 64,9% dos casos as mulheres representam no máximo 20% do trabalho em tecnologia, ocupando principalmente cargos como desenvolvedora, analista, produto, projeto, teste e também design. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, ali, ouvindo diretamente da Dani, desmistificando a programação. Então, antes da gente entrar um pouco mais no tema, Dani, que tal contar um pouco aqui para quem está nos ouvindo sobre a sua trajetória, sobre o que você gosta de fazer? A gente sabe que esse tipo de conteúdo costuma inspirar muito outras mulheres, então conta aí um pouquinho para a gente. Oi, Raíssa, um prazer estar aqui. Já começo agradecendo também vocês concederem esse espaço, né, para que as mulheres possam se expressar, possam trazer suas experiências, possam se ajudar, né? Começar, eu tenho duas gatas, a Pandora e a Sapeca, tenho o companheiro Fernando, e nas horas vagas eu gosto de praticar atividade física, eu amo assistir série, filme, como quase todo mundo, eu acho, hoje em dia. Eu gosto muito de meditar também. Eu estou começando a fazer aulas de canto, mas ainda não sei nada. Eu sou desenvolvedora de software na Adyen há um ano, mas a minha carreira, ela começou lá no ensino médio técnico, que foi ali onde eu tive o meu primeiro contato com a programação. E aí o meu primeiro estágio e o meu primeiro emprego já foram na área de tecnologia, quando eu tinha 18 anos. E desde então é o caminho que eu venho trilhando mesmo. Hoje eu sou formada em engenharia da computação, eu fiz uma graduação sanduíche, que quando você atende um ano do seu curso em outra universidade, que no caso eu fiz na Nova Zelândia, e ao longo da minha faculdade eu também já trabalhava. Eu pude meio que navegar entre diversas áreas e indústrias, desde astrofísica, aviação, até agora pagamentos, mesmo eu tendo só 27 anos. Incrível, Dani. Acho que além da tecnologia, a gente tem mais algumas coisas em comum. Também gosto muito de yoga e não canto, mas estudo violino, então acho que a gente está com bastante afinidade e adorei saber sobre você. Bom, você contou também que antes mesmo da graduação, né, que em muitos casos direciona ali a carreira da pessoa, você já trabalhava com tecnologia. O que você acha que foi esse estalo, assim? O que você acha que acabou te direcionando para a carreira em tecnologia em si? Que isso também é algo bem interessante de compartilhar com os nossos ouvintes. Inicialmente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, né? Na escola, eu gostava de várias matérias, desde português, a matemática, história, geografia. Fui uma pessoa que gostava de aprender. Parece até aquela coisa assim, nossa, mas como assim? Mas ela era essa pessoa meio CDF mesmo. Então, na hora que eu fui escolher uma profissão, foi muito difícil, né? Para, tipo, escolher uma coisa, por exemplo, que eu gostava de diversas coisas, né? Mas eu sabia que eu gostava de tecnologia. E na época eu não sabia nada sobre programação, tecnologia, no sentido profissional, né? Eu era muito nova, sei lá, tinha 13, 14 anos. Mas eu gostava de fuçar no computador, aprender as coisas sozinha, alterar o computador para, tipo, ficar mais a minha cara. Enfim, eu era aquela pessoa ali em casa que arruma a impressora, sabe? De uma forma meio intuitiva. Então eu falei, eu queria fazer um curso técnico durante o ensino médio para ter uma profissão. E aí, como eu tinha essa facilidade, eu escolhi fazer um técnico em informática. Mas eu não, né, como eu disse, não fazia ideia do que era programar até então.
Eu fui aprender assim no curso, né? E acabou que foi uma área que eu me interessou bastante por possibilitar que a gente aprenda sobre áreas totalmente diferentes. Então, eu posso hoje ter um emprego na área da saúde, amanhã eu posso ter um emprego na área educacional. Daqui a 5 anos eu trabalho, como eu disse, eu já trabalhei na astrofísica, na área da saúde, na área da aviação. Hoje trabalho com pagamentos. Então, a gente sempre tem muito dinamismo e a gente está sempre aprendendo coisas muito diferentes. Além disso, foi ali que eu descobri que através desse trabalho a gente consegue impactar muitas vidas, né? Trabalhando na AD, às vezes uma alteração que eu faço, milhões de pessoas utilizam no dia, assim, 2 semanas depois. É algo muito gratificante você poder trabalhar em algo que facilita e ajuda a vida das pessoas diretamente. Nossa, eu concordo muito, Dani. Assim, acho bem legal como a tecnologia nos permite mudar de indústria, né? Eu comecei no e-commerce e hoje estou numa empresa de pagamentos e é incrível como dentro desse universo, né, de serviços financeiros eu ainda consigo atuar especificamente em produtos de busca e recomendação. Então, eu adoro ver como os usuários interagem, né? Às vezes, amigos, familiares. Eu antes trabalhava numa empresa B2B, mas agora sendo uma empresa B2C. É bem legal poder ver as pessoas interagindo com o produto no dia a dia, receber feedback. E acho que a gente vai desenvolvendo um olhar ali diferenciado, né, para os produtos digitais, para os softwares, para a tecnologia, porque a gente, estando atrás, né, estando ali montando, estruturando aquilo ali, junto do time, a gente começa a observar detalhes que os usuários muitas vezes não percebem, mas a gente também aprende muito com os usuários, né, quando eles trazem a percepção deles, como eles interpretam. Como você se sente, assim, trabalhando, construindo tecnologia, interagindo com isso no dia a dia? Como é essa experiência para você? Eu acho incrível também. Para mim, é a coisa mais gratificante que tem no trabalho, tanto poder observar, né, o que o uso facilita tanto a vida das pessoas. Hoje também consigo trabalhar com coisas que são muito cotidianas, né? A gente consegue ir fazer um pagamento ali e já saber que aquilo está indo para o sistema que eu trabalho. E além da parte do cliente, do usuário, a gente também tem a colaboração em time, né? E não é possível a gente construir coisas tão incríveis de forma isolada. Então, a gente sempre trabalha em equipe na tecnologia, que é algo que muitas pessoas não sabem quando elas estão de fora da área. Às vezes imaginam que o nosso trabalho é super solitário, que você é desenvolvedor e você não interage, e muito pelo contrário, né? A gente está sempre em contato com outras áreas dentro da tecnologia, mas também com os nossos, né, colegas desenvolvedores, que trazendo novas ideias, discutindo soluções, enfim, sempre tem muito espaço para criatividade, para imaginar possibilidades novas. Então, assim, é algo muito, muito legal. Eu gosto bastante. Você tocou em um ponto super importante, né? Que eu acho que já começa a desmistificar um pouco essa questão da programação. Às vezes acho que as pessoas têm a impressão, né, de quando interagem com a tecnologia, que uma pessoa pensou em tudo ali. Na verdade, o time ele é multidisciplinar, ele traz diferentes perspectivas, né? De produto, de design, a programação, né? Tem pessoas que tem mais a visão da arquitetura. No meu caso, no meu time tem cientista de dados. Então a gente sozinho a gente não sabe tudo, né? Isso já desmistifica um pouco, às vezes, esse medo que as pessoas têm de dar o primeiro passo, assim, se aventurar numa disciplina que pode parecer muito difícil, mas no dia a dia você estuda, vai aprendendo e o seu conhecimento é complementar ao da sua equipe. Sem dúvidas, sem dúvidas. Essa parte da colaboração é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, assim, ter discussões técnicas na parte de programação é muito legal. Inclusive, as comunidades online de desenvolvimento são muito fortes. Tanto que um dos pontos que as pessoas às vezes escolhem focar a carreira em alguma linguagem ou outra é baseado em como a comunidade daquela linguagem acontece. Então, além de você ter discussões dentro da sua própria empresa, você tem iniciativas, comunidades, fóruns online, e as pessoas estão sempre interagindo e trocando experiências e evoluindo junto, assim. É uma área bem, bem colaborativa. Bacana. Então,
Você citou alguns exemplos aí de como as pessoas podem se inserir em comunidades, né? Que dicas, como você diria para alguém começar a se envolver com programação e construir esse olhar para a tecnologia? Vamos pensar assim, hoje em dia a gente usa software o tempo todo. A gente está usando software agora para gravar esse podcast, e você que está ouvindo o podcast está ouvindo o podcast e usando um software também. Não tenho dúvidas disso. Então, ele é presente no nosso dia a dia, assim, de uma forma que a gente nem percebe mais, de tão intrínseco que está na nossa vida, né? Mas pouco se sabe sobre como essas coisas funcionam, né? Parece magia, sei lá, o que é essa? Você abre, tá tudo pronto, e assim, você não faz ideia no que possa ter ali por trás disso. E por incrível que pareça, não é tão difícil você iniciar na carreira da programação. Até porque hoje em dia existe muita iniciativa para pessoas que estão iniciando, cursos gratuitos online, mas não só cursos que você faça sozinho, tem cursos que você pode fazer em conjunto, mentorias, que é muito importante também. E eu vou citar aqui para vocês algumas comunidades e iniciativas assim que podem facilitar, né, incentivar mulheres na programação. Tem algumas comunidades que elas são mais baseadas em linguagem específica, né? Tem, por exemplo, a PyLadies, que é voltada para mulheres que estão trabalhando com Python, ingressando, né? A Rails Girls, que também é voltada para Ruby on Rails, que é uma linguagem e um framework. Temos também o Women Who Code, uma iniciativa um pouco mais abrangente, que tem várias linguagens. Não posso deixar de mencionar também a Programaria, que faz assim, um trabalho incrível, lutando contra a desigualdade de gênero na tecnologia. E elas também oferecem cursos para mulheres que estão iniciando. E Women Tech Makers, que é uma iniciativa do Google para trazer visibilidade e recursos para as mulheres na tecnologia também. E aí, no geral, assim, mais áreas da tecnologia, né, como produto, design, gerência, enfim. Comunidades e outras mulheres, elas estão lá para nos apoiar. Você pode buscar, assim, tanto fazer um curso, mas também ter uma pessoa lá do outro lado para te ajudar, buscar ter alguma mentora em algum desses programas, além de muitos outros que você pode procurar online, que vai achar vários. Para quem quer começar, existe muita gente para dar suporte também. Ai, Dani, eu adorei que você trouxe esse ponto das comunidades e do apoio de outras mulheres. Acho que sim, isso fez muita diferença na minha carreira. Por isso que eu sempre procuro me envolver também e contribuir como eu posso nessas iniciativas, né? Por isso que também há tanto tempo eu estou aqui com o MNE desenvolvendo esse projeto ao lado de outras mulheres, enfim, palestrar, né? Apoiar, mentorar alunas ou mentorar colegas de trabalho que estão ainda começando em alguma coisa que você já faz há um tempo. Às vezes a gente acha que precisa ter, nossa, uma longa trajetória. Cada passo que você dá, você ajudar um pouco, né? Quem está ali do seu lado e quem tá querendo chegar onde você está também, muitas vezes numa migração de carreira, eu acho que faz uma super diferença. Então, adorei que você trouxe esse ponto. Mas se você, Dani, tivesse que dar algumas dicas, assim, o que você falaria para alguém começar? Tem alguma metodologia que você gosta? Ou tem algum exercício que você acha legal a pessoa treinar para desenvolver a forma de pensar de programador? Primeiro que seria interessante você entender, né, por que você gostaria de aprender a programar também. Acho que isso é um ponto, porque assim, a gente vai querer aprender a programar porque é uma coisa que existe, sim, a todo lugar hoje em dia, mas também, principalmente para as pessoas que trabalham com e-commerce, entender o mínimo ali de como funciona o seu negócio, né? Como que está acontecendo ali as coisas por trás. Nem que seja no básico, assim, você estudando um pouquinho já dá para começar a ter uma noção de como funciona. Um outro lado é que a programação ela pode ser uma ferramenta realmente para você utilizar no dia a dia, assim como a matemática, a gente usa uma calculadora, a programação ela pode te ajudar a automatizar aquela planilha chata que está difícil já de manter sozinha, ou aquele processo muito manual que você tem que fazer todo mês ali, sabe, do seu negócio, que não está legal. A programação ela nada mais é do que uma ferramenta.
e você aprendendo ela, você pode aplicar para diversas soluções diferentes. Como começar, né? Enfim, o que eu daria de primeiro passo? Aprender a lógica de programação e as estruturas de dados. A lógica de programação, ela é, assim, universal entre as linguagens. E aí as linguagens, vou dar um exemplo como se fosse assim, sabe? Quando a gente fala português, e aí tem o espanhol, e aí tem o italiano, e a gente tem uma certa estrutura semelhante, que você escuta o que o outro está dizendo, você pode não saber perfeitamente, mas você tem uma noção do que está dito ali. Dá para fazer um paralelo como é a linguagem de programação. A gente segue uma certa estrutura semelhante em todas as linguagens, praticamente. O primeiro ponto seria entender como essa lógica básica funciona, e a partir daí você abre assim um leque. Mas, como você vai estar iniciando, é interessante escolher uma linguagem que seja simples, assim, de iniciar. Que você não tenha que instalar um monte de coisa na sua máquina, que não seja super difícil, né? Uma linguagem simples, e aí eu vou fazer assim, é meio polêmico a gente indicar linguagens, porque as pessoas programadoras, elas sempre puxam a sardinha para as linguagens que elas gostam, né? Eu diria, por exemplo, JavaScript, que você consegue rodar sem precisar instalar nada, você consegue rodar direto no seu browser, do seu navegador. Ou uma outra maneira seria, por exemplo, usar o que a gente chama de playgrounds online, que você consegue rodar o seu código também direto do navegador, mas em outras linguagens. Como você vai estar iniciando, você vai fazer exercícios simples, então você vai conseguir rodar ali sem problema nenhum. E tem umas linguagens mais simples, assim, de sintaxe, que a gente chama, né? De que a forma que a gente escreve a linguagem, que seria assim, Python, o próprio Ruby, linguagens que elas são fáceis de ler e fáceis de entender. Você vai bater o olho no que está escrito no código e vai ser realmente ali um roteirinho que você vai ler em inglês. Então, não fica tão difícil de entender os conceitos, sabe? Porque você vai lendo exatamente o que está acontecendo no código, as instruções que você vai dando. Então, é bem legal, assim. E para pessoas que pensam em fazer transição, têm experiência em outras áreas, como você vê esse mercado? Que dicas você daria? Para começar, o mercado hoje está, assim, com uma deficiência de pessoas programadoras. Eu até reservei aqui algumas notícias que eu olhei hoje, essa semana. A área de TI, ela foi uma das que mais cresceram nos últimos anos, e entre 2012 e 2020, os serviços de tecnologia da informação mais que dobraram de tamanho, com cerca de 95,6% de acordo com o IBGE. E as pesquisas apontam que até 2024 haverá criação de 420 mil vagas na área de TI. Um outro artigo também que vi da Infomoney, de janeiro de 2021, aponta que o salário médio de uma pessoa engenheira de software está entre 7 mil e 12 mil reais. Temos um mercado que precisa de profissionais, temos uma média salarial interessante e precisamos de mais pessoas nessa área. Precisamos de pessoas com mentes diferentes, né? Infelizmente, no histórico da área de desenvolvimento, ela foi se tornando uma área com um nicho muito específico, né? Marcado por gênero, marcado por, enfim, um grupo seleto de pessoas. Hoje a gente vem tentando diversificar mais esse mercado, trazendo vozes diferentes de gênero, de idade, de diversos recortes, realmente, né? De uma área que é extremamente elitizada e ainda é. É interessante a gente fazer essa transição de carreira, porque é uma carreira que tem muito espaço para muita gente e é uma oportunidade de a gente fazer a diferença. Hoje, eu, como uma mulher desenvolvedora, eu sinto que eu ocupo um espaço que é importante. É uma mulher a mais que está ali, alterando os números, alterando a forma com que a programação pode ser vista, como a tecnologia pode ser acessível para as outras pessoas. Muita gente fala, mas, sei lá, eu sou de humanas,
não vou saber fazer as coisas de programação, não sei o quê. Bom, para começar, eu sou uma pessoa que eu tenho mais um pezinho humanas do que em exatas, apesar de eu ter feito engenharia da computação. E para mim, a gente acha que você precisa ser uma pessoa ótima em matemática, assim, bom você saber matemática, mas no dia a dia de uma pessoa desenvolvedora, você não vai usar a matemática dessa maneira. Você vai usar mais uma questão de lógica, de estrutura, de saber organizar o seu pensamento, organizar a informação. E isso tem até uma pesquisa que eu lembro que eu ouvi durante uma palestra, mas já faz alguns anos, que era de uma linguista que ela fez um estudo sobre as línguas e as linguagens de programação, né? Em como as pessoas que estudam línguas têm facilidade em programar também, porque elas entendem sobre estrutura, sobre organizar o pensamento, sobre organizar a informação. E isso é uma das habilidades mais críticas na hora de desenvolver, assim, na minha opinião, né? Um outro ponto seria, como eu disse, é um trabalho extremamente colaborativo, então você precisa saber se comunicar bem, você precisa saber escrever o código bem. Uma das coisas que a gente brinca que é mais difícil na hora de programar é dar nome às coisas, nomes que sejam bem, assim, legíveis, que alguém que vai ler o seu código depois vai entender aquilo, faz sentido, seja um texto claro. Então, são habilidades que as pessoas nem imaginam que existe dentro da programação, que a gente precisa desenvolver para trabalhar na área de desenvolvimento. Além disso, o desenvolvimento ele permite que você trabalhe em diversas indústrias diferentes, áreas diferentes. Então, pessoas que têm um grande conhecimento em áreas que anteriormente não seriam de programação, mas que estão migrando para a programação e têm uma especialidade, de repente, vamos dizer, na engenharia civil. E aí a pessoa quer trazer o seu lado de desenvolvimento e buscar trabalho, de repente, na indústria da engenharia civil. Ela vai ser uma pessoa que entende muito do negócio, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir contribuir muito com o time dela, além de toda a experiência de profissional que aquela pessoa pode trazer, né? Existem muitos pontos que a gente pode levar em consideração que não são só, tipo, aquela pessoa que é muito boa em matemática, e, na verdade, assim, não necessariamente. E é nessas coisas, inclusive, que eu vejo mais que as pessoas se mostram, né? Que as pessoas podem diversificar e melhorar o mercado. Essa crença de que a pessoa tem que ser muito boa em exatas e tem que ser o raciocínio mais rápido possível. Isso é bom para quem trabalha nessa área, mas não é a única habilidade que é valorizada. Não é a habilidade assim que você é essencial e que sem ela você não consegue trabalhar. Eu realmente falo para as pessoas e eu acredito muito que a tecnologia é sim uma área para que qualquer pessoa possa se aventurar, conseguir um emprego, é uma área que traz muitas oportunidades de você crescer profissionalmente, porque tem muito espaço para isso. Enfim, a tecnologia, ela mudou a minha vida. Graças a ela que eu conquistei tudo que até aqui, assim. Foi fazendo isso que eu paguei minha faculdade, que eu consegui fazer a minha viagem para Nova Zelândia, estudando na área de computação. É realmente uma área que abre portas. Só que a gente precisa de mais pessoas diferentes para abrirem essas portas, eu acho. Concordo muito com você, Dani, eu concordo muito, assim, acho que até voltando em algumas vezes a gente falou aqui antes, a tecnologia ela muda muito a nossa vida, né, que tem uma carreira dentro dela, mas ela está mudando diariamente a vida de todas as pessoas, né, a forma que a gente usa para ouvir música, para se comunicar, para produzir, né, no trabalho, não tem mais, acho que quase nada que a gente faz totalmente offline, né? Totalmente sem um meio digital. E acho que esse ponto que você trouxe, né, dos ter diferentes experiências e diferentes habilidades, eu acho muito importante. Eu imagino, né, que seja essa tua experiência com programação, como você compartilhou, mas dentro da carreira de produto, né,
como eu falei no começo, eu sou pessoa gerente de produto, né? Eu falei até em inglês, e acho que é uma coisa também que a gente pode trazer, até você compartilhou alguns nomes de linguagem, também em inglês, alguns grupos, acho que mesmo se você não é proficiente em inglês, você não fala inglês, acho que tem muito espaço, né? A gente tem muitas empresas brasileiras e esses termos a gente aprende no dia a dia, a gente vai acostumando a falar, então também não é uma barreira. E nessa carreira de produto, o que eu acho mais incrível é que os meus pares, né, além do time, que são pessoas técnicas, né, um analista de dados, um cientista de dados, um programador, como você, o designer, além dessa multidisciplinaridade do time, que a gente aprende bastante, meus pares, as outras pessoas gerentes de produto, elas vêm de diferentes formações, né, alguns de jornalismo, outras pessoas vinham de direito, então trazer essa experiência no dia a dia para a construção de produto digital, que depois vai ser usado também pelos mais diferentes perfis de pessoas, é muito rico. Então, acho essa mensagem muito boa que você trouxe de incluir aí, desmistificar também essa questão que tem a galera de humanas e a galera de exatas, e tecnologia só para a galera de exatas, não é verdade. Inclusive, eu tenho amigos que são excelentes profissionais e não falam inglês ou não têm facilidade com o inglês. Estão aí trabalhando em empresas nacionais, seguindo sua carreira bem. Então, assim, tem espaço realmente para o pessoal se aventurar mais na área de tecnologia. Bom, e se então, Dani, você tivesse que deixar uma mensagem final, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente e ficou aí um pouquinho motivado em saber um pouco mais do que a gente compartilhou aqui. Eu vou até falar, porque eu tive essa ideia tomando banho, da forma que eu gostaria de encerrar esse podcast. Não tenham medo de tentar algo novo e inesperado, sabe? Estar nessa posição de aprender algo do zero, de sentir dificuldade, pode ser muito valioso, assim, para nós em várias áreas da vida, não só do lado profissional. Todo mundo acha bonito quando uma criança está aprendendo algo novo, e erra e acerta, e todo mundo dá risada e acha bonitinho, mas pouco se fala da pessoa adulta que faz a mesma coisa, da beleza que existe no adulto errar e acertar também enquanto está aprendendo. Então, eu encorajo você que, se não achar que seja o momento para programar agora, testar, aprender algo novo e inesperado. A inovação e a criatividade, elas vêm do desconhecido muitas vezes. Eu estou lá aprendendo, faz um mês, tentando aprender a cantar, gente, estou passando muita vergonha, mas está sendo um aprendizado muito grande, sair um pouquinho da zona de conforto e ser ruim em alguma coisa, sabe? É interessante, é muito bom. Ai, Dani, eu me identifiquei muito com a sua fala, com todo esse processo aí que você relatou também, estou numa fase de me propor experimentar mais, aprender coisas novas, como também falei lá no começo. Eu quero muito já ser sua amiga, então me procura nas redes sociais, Raíssa Rótulo, Rótulo Raíssa, você vai me achar, não tem muitas, mas deixa seu contato também, porque eu não quero ter o risco de te perder de vista. Sim, já saímos amigas. Também pode me procurar nas redes sociais, Daniele Emídio, vai estar escrito aí em algum lugar. E no LinkedIn também, podem me mandar perguntas, pessoal que está começando, quiser mais indicações de cursos online, enfim, eu posso tentar ajudar da forma que eu puder. Espero que tenha incentivado alguns de vocês a tomar esse primeiro passo. Vou ficar muito feliz. Ai, que incrível! Então, quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Espero que tenham aprendido e curtido tanto quanto eu aprendi e curti. Aproveita para seguir a gente no canal do Spotify nas redes sociais, o @mulheres no e-commerce, né? No teu esse conteúdo de hoje e muitos outros lá para vocês. Participar da nossa comunidade, que diariamente a gente ajuda mulheres
a seguir seus sonhos, a compartilhar suas dificuldades e continuar crescendo, né? Porque juntas nós somos mais fortes. Então, entra lá no link www.mulheresnoecommerce.com.br/participe e aguarde os próximos episódios. Se você tem vontade de fazer um conteúdo desse com a gente, só mandar um e-mail para contato@mulheresnoecommerce.com.br. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Sigam também a Adyen nas redes sociais, temos vagas abertas para diferentes áreas na tecnologia. E é isso.